Você vive dizendo que quer aprender a falar inglês, mas simplesmente não tem tempo para estudar? Se esse é o seu caso, esse vídeo é para você. Eu vou te mostrar como você pode aprender inglês mesmo com a rotina mais corrida do mundo, sem livros, sem cursos longos, só com os momentos que você já tem durante o seu dia. E no final desse vídeo eu vou te mostrar um plano de 5 minutos que você consegue implementar que vai destravar a sua fala. Para isso, eu separei uma estrutura onde eu vou te mostrar a verdade sobre a falta de tempo, isso vai abrir muito a sua mente. Vou te mostrar um segredo também relacionado a esse tema, 2 técnicas e, no final do vídeo, fica comigo até o final, que você vai entender um plano que você pode implementar utilizando somente 5 minutos do seu dia. A verdade sobre a falta de tempo é que a maior parte das pessoas que não tem tempo para estudar também faz outras coisas durante o dia. Escuta música no Spotify, vê alguns reels, espera em filas, dirige, cozinha. A questão não é o tempo, e sim como você utiliza esses momentos mortos que você tem durante o dia. Nós chamamos ele assim porque você não está utilizando ativamente eles. Quando você está numa fila, você simplesmente está esperando a sua hora de fazer alguma coisa. Mas enquanto você está na fila, você consegue utilizar esse período que é inútil, de certa forma, enquanto você está nele. Essa ideia é muito importante porque a gente vai utilizar muitos desses pequenos pedaços de tempo durante o dia para que você consiga evoluir no inglês aplicando essas técnicas que eu vou te passar, ok? A diferença entre travar no inglês e evoluir tá aí, nesse segredo da verdade sobre a falta de tempo. Antes da gente ir pro segredo em si, lembra de curtir o vídeo, ok? Eu recomendo também que você se inscreve no canal, porque assim você vai receber as novidades sempre que sair um vídeo novo, e ativa o sininho também, que além de receber as novidades, você recebe uma notificação para te lembrar que saiu um vídeo novo no canal. Vamos lá para o segredo sobre aprendizagem de inglês em pouco tempo. O segredo principal são os mini hábitos. Você consegue estudar sem estudar de verdade. Você aprende o inglês de uma maneira natural. Em vez de você tentar estudar, por exemplo, durante 1 hora por dia, que talvez você não tenha tempo, até esse pode ser o problema, e nunca conseguir, você cria esses mini hábitos de exposição ao inglês. Por exemplo, você consegue escutar podcast enquanto você se arruma, você está se arrumando para ir para o trabalho, você está se arrumando para ir para algum outro lugar, para a escola, para a faculdade. Você consegue consumir esse conteúdo de forma passiva enquanto as coisas estão acontecendo. Isso pode acontecer também enquanto você está cozinhando, ou indo para o trabalho de carro ou no transporte público. Você pode repetir essas frases em voz alta, várias frases em voz alta por 3 minutos, por exemplo, no banho, ou enquanto você está esperando em algum lugar, ou lendo mentalmente enquanto você está no transporte público ou num espaço de tempo que você tem no trabalho. Você pode trocar, a linguagem do seu celular e de aplicativos para você ver inglês com mais frequência durante o dia. Você pode usar esses post-its, por exemplo, e colocar uma palavra nova todos os dias na sua mesa de trabalho ou no seu quarto para você ver constantemente essas palavras. Você pode falar sozinho em voz alta, dependendo do seu nível de inglês, você consegue fazer isso. Ou pegar frases e começar a treinar essas frases especificamente. Eu vou te mostrar algumas técnicas, mas o ponto principal é notar que você tem esses pequenos espaços de tempo durante o dia que você não usa para muita coisa e você começa a implementar mini hábitos nele. Você cria esse efeito que a gente chama de bola de neve, esse efeito snowball, onde você vai acumulando esses pequenos espaços de tempo durante o dia, utilizando o inglês em cada um deles, e isso vai virando uma grande bola de neve, vai se acumulando, e você vai evoluindo no inglês, mesmo sem estar estudando muito ativamente, mas você vai acumulando treinos que você vai fazendo nesses pequenos espaços de tempo, que vão gerando um resultado muito grande no final. Se você não consegue estudar inglês em nenhum outro dia da semana, você não consegue separar, por exemplo, 1 hora todos os dias para estudar inglês, aplica isso. Se você consegue ainda aplicar essa técnica além da 1 hora de estudo que você tem durante o dia, e você vai evoluir muito mais ainda, além do tempo que você tem de estudo normal. Tudo isso cabe no seu dia sem você tirar 1 minuto extra, porque você já tem esses espaços de tempo que não estão sendo utilizados para isso. E, além do mais, como você está treinando com constância, você consegue treinar o seu cérebro para começar a pensar em inglês. Agora, como que eu vou implementar tudo isso de certa forma? Eu coloquei alguns exemplos práticos, mas eu vou te mostrar 2 técnicas que você pode utilizar. A primeira técnica é a repetição com intenção. Ou seja, você não vai só ouvir, mas você vai repetir também. Já que, para você ser fluente, você tem que treinar
Principalmente quando a gente fala sobre comunicação, né, conversação, você tem que treinar a escuta e a fala em conjunto. Assim você treina a habilidade de escutar e entender inglês e também treina a habilidade de falar e se expressar utilizando a língua. Então você escuta, por exemplo, um trecho de 10 segundos ou mais, né, de uma música ou de uma série, você pausa, repete em voz alta, depois dá play de novo. E você pode também, separando, por exemplo, um trecho de 1 minuto, um trecho de 10 segundos, escutar ele várias vezes e falar ele em voz alta várias vezes, até sair automático. Dessa forma, você aprende novas palavras, você treina o som que essas palavras têm e você também treina a fala, porque você vai estar pronunciando essas palavras e você consegue utilizar um pequeno espaço de tempo durante o dia para isso, selecionando um filme, uma série ou até mesmo uma música que você gosta. Dessa forma, você consegue associar, criar conexões mesmo entre a compreensão que você tem daquilo, porque você escuta e entende, e depois a produção daquela mesma frase, porque você está utilizando ela falando em voz alta. E pode ser que, se você está treinando, por exemplo, com um trecho de um filme ou de uma série, talvez você tenha que falar aquela mesma frase em voz alta em algum dia. E aquilo já vai estar armazenado na sua mente para você utilizar. É como treinar o músculo da fala mesmo. E você não precisa necessariamente de 1 hora, mas só de um foco por alguns minutos que você já tem no seu dia. A segunda técnica, que é bem legal também, é falar com base no seu dia real. Eu sempre recomendo isso para todos os alunos. Você não precisa decorar os textos em inglês, você precisa falar o que você vive todos os dias. Professor, mas eu ainda não tenho habilidade ou vocabulário para começar a improvisar essas coisas ainda. Não tem problema. Você vai pegar um pequeno espaço de tempo do seu dia e escrever, pode ser em português mesmo, no início, tudo aquilo que você faz durante o seu dia. Quanto mais específico, melhor. E aí você joga no tradutor ou no chat GPT e pega esse texto em inglês e separa. Você vai lendo ele durante o dia também. Se você não consegue ler ele inteiro, você vai lendo vários trechos dele enquanto você vai anotando sobre pronúncia, você coloca para escutar a pronúncia, você vai falando essas frases em voz alta até elas ficarem automáticas. Assim vocês conseguem utilizar durante a rotina várias dessas frases que foram treinadas. Essa é uma forma bem legal de utilizar frases que você realmente provavelmente usaria e você evita aquilo que eu sempre comento com os alunos, que são as frases dos livros de matemática, né? Que sempre é alguém que você nunca conhece, né? A Cláudia, que comprou uma quantidade absurda de alguma fruta específica que não faz o menor sentido. Sim, você usa sua própria rotina com frases que você realmente falaria se você estivesse conversando com algum gringo em inglês. Então isso é muito, muito legal. Você pode falar o que você está fazendo naquele momento específico. Tipo, tô cozinhando arroz, né? Tô fazendo arroz, I'm cooking rice. Ou o que você vai fazer no final de semana, o que você vai fazer hoje, I'm going to work, que você já fez também, assim, você consegue treinar o passado. Eu assisti um filme noite passada. Eu tirei um dia de folga, eu fiz isso e aquilo. E você pode utilizar também o MAF, que é a abreviação para memorize, aplique e fale. Com 3 frases por dia. Separa 3 frases que você tem na sua vida, ou na sua vida pessoal, no seu trabalho, e começa a aplicar. Você vai traduzir elas, memorizar, lendo elas em voz alta, aplicar, como que você aplica? Utilizando na sua própria rotina. Então, durante os momentos do dia, você puxa essas frases, começa a ler elas em voz alta, até o momento que elas estão automáticas, você simplesmente consegue falar enquanto você faz aquela ação. Isso também é bem legal, porque, que nem eu falei no meu vídeo sobre como pensar em inglês imediatamente, muito desse hábito de puxar as frases que você tem na rotina durante o dia, não é nem forçar, vai treinar a sua mente a pensar em inglês imediatamente, porque você vai estar fazendo a ação, falando aquela frase em voz alta até o momento que você não precisa ler mais, você pode simplesmente falar aquela frase enquanto você está fazendo a ação, e a sua mente vai associar a ação que você está fazendo ou que você vai fazer, assim que você pensou, com a ação sim, você vai falar ela em inglês enquanto você pensa na ação. Elas vão criar uma associação, uma conexão entre as duas, e isso vai fazer você pensar automaticamente em inglês. São em 30 dias, se você fizer isso, são 90 frases que você domina e usa com confiança, porque você vai estar memorizando, aplicando e falando de coisas que você realmente faz na sua rotina. Aqui dá um plano de 5 minutos por dia para você implementar, é um plano diário super simples. Em 2 minutos você vai escutar uma frase ou um trecho de uma série ou de um filme. Em 2 minutos você vai repetir em voz alta com pausa, ou seja, coloquei aquele trecho para escutar. Depois que eu escutei ele, eu pausei e repeti ele em voz alta, ou lendo a legenda, ou lendo o texto, você que vai decidir.
e 1 minuto aplicando essa frase ou algumas palavras que você viu naquele trecho com algo do seu dia. Então você ouviu uma palavra ou a frase inteira e você vai falar algo do seu dia utilizando aquilo. Se você não tiver nenhuma ideia, dá uma olhada na tradução, escreve a frase em português e pesquisa a tradução dela, não tem problema inicialmente você fazer isso. O importante é você estar aprendendo palavras constantemente. 5 minutos é muito legal, eu sei que eu vou conseguir implementar, mas em alguns dias que eu tiver, por exemplo, mais tempo, o que eu posso fazer? Você pode fazer a mesma estrutura, que ela é muito simples, não é fácil de ser aplicada, mas estendendo o tempo de cada uma dessas partes. Talvez você tenha 15 minutos. Então você vai usar 4 minutos para treinar escutando a frase ou o trecho da série. Você pode até repetir esse trecho, né, da série ou a frase. Você pode usar 4 minutos para repetir ela em voz alta, né? E depois usar o resto para aplicar. Assim você consegue ter muito mais aplicação do que consumo, que é um tópico bem legal que eu sempre comento com os alunos, que faz você conseguir desenvolver a fala com muito mais naturalidade. Ou você pode distribuir muito mais tempo também para consumir. Você pode assistir e escutar várias e várias vezes o trecho da série, repetir várias e várias vezes em voz alta e só usar 1 minutinho também no final para estruturar algo do seu dia. Você que decide, mas utilizando essa estrutura você tem um plano diário super simples, onde você treina 3 coisas: a compreensão, porque você está escutando e entendendo, você treina a pronúncia e a produção, porque você repete em voz alta enquanto você está produzindo fala, mas você também produz uma frase sobre o seu dia. Então quanto mais tempo você tiver, também você aumenta cada tempo nessa parte. Entenda uma coisa, você não precisa necessariamente de 1 hora por dia para ficar fluente. Você precisa de consistência e intenção. Fluência, ela é frequência de estudo, não é a perfeição. Você não precisa estar perfeito para conseguir falar inglês e também você não precisa de todo o tempo do mundo para ficar fluente, mas você precisa de consistência. Fazer isso só uma vez, aplicar esse plano, por exemplo, só uma vez, não vai te deixar fluente, mas aplicar ele todos os dias com constância, com certeza, essa é a chave. 5 minutos por dia é muito melhor do que nada por dia. Se você sabe que você não consegue estudar por 1 hora, aplica essa técnica. Isso é o que realmente transforma. Assim você também tira a pressão da fluência. Nossa, eu não consigo estudar por 1 hora por dia, minha rotina é muito corrida. Então você está complicando a sua vida, por exemplo, tentando fazer algo que você sabe que você não vai conseguir provavelmente. E você pode aplicar esses 5 minutos por dia durante a sua rotina e usar nesses momentos que você tem durante o dia. Cada vez que você vai criando esses hábitos, mais fácil vai ficar de continuar implementando isso. Então você vai focar no que você consegue fazer hoje e também você pode ter certeza que isso dá certo, porque todos os meus alunos têm rotinas corridas e eles evoluem toda semana no MAF, no Método Acelerador da Fluência. Então, pouco todos os dias com intenção, é isso que muda tudo. Implementa essa técnica, tenho certeza que você vai evoluir. Assista também o vídeo que está aparecendo na tela, ele vai te ajudar bastante e vejo você no próximo vídeo.